Muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez e nós nos alegramos muito pela sua vida. Nós aqui temos o hábito de trabalhar por série a cada mês. E mês passado nós trabalhamos não um tema específico, mas fizemos um mês de uma ativação profética, onde nós acreditávamos que era preciso, durante todo o mês de janeiro, nós ativarmos no mundo espiritual as promessas, aquilo que Deus tem para nós. Começo de ano é sempre um momento onde nós planejamos, estabelecemos metas, sonhos, né? E nós então fizemos durante todo o mês de janeiro esse mês de uma ativação profética. Domingo passado foi um culto de ceia, e normalmente nos nossos cultos de ceia nós temos uma prática de temas livres, e o pastor Marcos pregou sobre vai amanhecer, é isso mesmo? E foi uma palavra de Deus que o Senhor permitiu que nós ouvíssemos aqui, no sentido de acreditar que Deus, Ele sempre tem uma resposta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, né? E agora nós vamos então iniciar nos próximos 3 domingos. Mês de fevereiro é um mês mais curto, porque nós entendemos que não basta apenas fazermos uma ativação profética daquilo que queremos alcançar em Deus. É preciso reconhecer o meu papel, as minhas atitudes que vão permitir que eu viva tudo aquilo que Deus tem para nós. E nós então colocamos esse tema do mês de fevereiro, o ano novo sou eu. Você pode dizer isso? Diga, o ano novo sou eu. O que nós queremos então com essa temática? Nós queremos desafiar você a acreditar que uma vez liberado no mundo espiritual, sonhos, promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, agora vem sobre você uma responsabilidade de cumprir o seu papel num processo de transformação. Nós acreditamos que no final do ano de 2023, todos nós estaremos diferentes, sim ou não? Alguns estarão talvez negativamente falando, alguns talvez estarão de uma forma não tão legal, digamos assim. Mas eu quero acreditar que a maioria de nós estaremos bem melhores do que começamos 2023. Eu quero acreditar que no nosso último culto de 2023, aqui nesta igreja, nós estaremos celebrando muitas vitórias, estaremos celebrando muitas conquistas, muitos sonhos que alcançamos na presença de Deus. Você pode dizer amém por isso? E aí então a pergunta que eu te faço é: o que depende de você então para que esses sonhos, essas conquistas venham para suas mãos? E nós então entendemos que dentro desse processo, não há nada pior do que nós chegarmos no final do ano, não há nada pior do que nós chegarmos talvez na última semana do ano e começarmos a fazer uma análise, uma reflexão da nossa vida e chegarmos à conclusão de que se tivéssemos feito algo, se tivéssemos feito de uma forma diferente, se tivéssemos deixado de fazer algumas coisas, talvez conseguiríamos o que planejamos, né? E aí nós fazemos então uma relação com um atleta olímpico, para você entender que pode ser que uma pequena atitude da sua parte redunde numa grande conquista para você. Quando nós então vamos para uma competição olímpica, nós entendemos que pequenos detalhes fazem muita diferença. Pequenos detalhes podem colocar você no pódio em detrimento do seu competidor ali, do seu adversário. E nós estamos falando em algumas competições de milésimos de segundos. Nós estamos falando em uma questão de pouquíssimas, mas pouquíssimas diferenças um do outro, mas leva você a alcançar o prêmio. E aí eu quero então te fazer essa pergunta, que você possa olhar para você, dentro de você mesmo, e será que você estaria disposto a enfrentar você mesmo hoje aqui?
Será que durante todo esse mês de fevereiro você estaria disposto a enfrentar você mesmo? No ano passado eu fiz uma promessa de púlpito e eu quero aproveitar que ele está aqui. Cadê o Saulo? Ah, tá ali. O Saulo virou para mim e falou: você não vai conseguir. E eu falei: eu vou. E ele falou: você não vai conseguir. E eu não consegui. Eu falei que eu ia perder 20 quilos em 6 meses. E aí, como ele é chegado, ele falou que eu não ia conseguir. E de fato eu não consegui. Mas eu quero dizer para o Saulo e para todos que estão aqui que eu não desisti. E quando eu estava preparando essa palavra, eu entendia que, de fato, isso que eu estou dizendo aqui faz todo sentido. São pequenas coisas. E eu preciso falar de você, cara. Esse rapaz aqui já perdeu quantos? 18 quilos. Quer perder mais 10. E ele já está quase com a barriga invertida, que é o sonho de toda pessoa que quer perder barriga, né? A minha, ela está invertida para fora. E aí, cadê o Rodrigo? Você que é o Rodrigo? Quero dizer para você que você está conquistando alguns clientes VIPs lá na Square, né? Rodrigo é meu vizinho ali, mora em frente à hamburgueria dele. E eu quero dizer para você que o pastor Marcos come muito, viu? Ele costuma chegar e pedir 2x tudo de uma vez. E o detalhe, a esposa dele também pede 2x tudo e a filha dele está indo no mesmo caminho. Então, são clientes VIP. E aí, há umas 2, 3 semanas atrás, saiu uma galera aqui da igreja e foi lá para a hamburgueria ali do Rodrigo. E aí eu cheguei lá, só passamos, eu moro em frente, quando a gente estava contornando a praça, estava toda a galera lá. E aí nós resolvemos descer. E aí eu me deparo com o Gesi, que é esse jovem que perdeu 18 quilos, com a marmitinha. Ele não comprou sanduíche do Rodrigo naquele dia, mas ele abriu uma marmitinha dele e está lá comendo a marmitinha. Brócolis, irmãos. Isso não é de Deus não, couve-flor, sei lá, e por aí vai. E aí eu, preparando essa palavra, eu me lembrei desse fato e eu entendi que o Saulo realmente tinha razão, porque alguns detalhes me faltaram, entre outros, inclusive. Mas o que eu quero dizer para você é que vão ter momentos na sua vida que você vai se deparar com sonhos que um dia você sonhou, com planos que um dia você colocou ali no papel e que talvez você não vai conseguir. E a pergunta que eu te faço é: no ano novo que é você, qual será a sua postura então? Você vai desistir? Eu quero dizer para o Saulo que eu não vou desistir. Eu agora não vou dar prazo não, tá, Saulo? Estou aprendendo, eu não vou falar mais de púlpito aqui em quanto tempo, mas que eu vou alcançar esse alvo, eu vou. E aí eu entendo então que são pequenas atitudes, que às vezes você fala assim: ah, mas só isso daqui não vai fazer tanta diferença, e faz. E aí então a gente precisa entender que chega um momento da nossa vida que nós precisamos enfrentar nós mesmos. Porque pode ser que o maior inimigo dos seus sonhos e dos planos de Deus para a sua vida não seja o diabo. Pode ser que o maior inimigo que esteja dificultando você de alcançar sonhos e promessas não seja o diabo, não seja o Satanás, não seja o demônio, como você queira chamar. Talvez o seu pior inimigo seja você mesmo. Talvez o seu pior inimigo sejam atitudes que você esteja alimentando, e pior, achando que são atitudes perfeitamente aceitáveis e naturais, e algumas delas de fato vão ser mesmo. Algumas dessas atitudes de fato vai fazer parte do seu cotidiano e você vai se convencer ao longo do caminho de que não tem nada a ver, não tem nada demais, afinal de contas, todo mundo faz. Afinal de contas, não há mal nenhum. Mas eu quero desafiar você a ter um confronto com você mesmo aqui nesta manhã e nos próximos domingos. Serão 3 domingos de um confronto no sentido de levar eu e você a acreditar que verdadeiramente o ano novo sou eu. Verdadeiramente a mudança que eu preciso sou eu mesmo que precisa encarar essa realidade. E aí, irmãos, eu preciso, muitas vezes,
eu não sei se você passa por isso, mas muitas vezes eu converso comigo mesmo. Já conversaram com você mesmo? Alguém já conversou com você mesmo? Ainda bem que eu não sou louco sozinho. Obrigado, obrigado. Só nós três que conversa conosco mesmo? Ah, graças a Deus. E aí eu me deparo então com algumas conversas que eu tenho e eu falo: Sérgio, por que você fez isso? Sérgio, por que é que você não fez aquilo que você falou que não iria fazer mais? Sérgio, por que é que você permitiu mais uma vez cair? Por que é que você permitiu não perseguir aquele alvo? E aí pode ser que você vai sair daqui hoje com algumas promessas para você mesmo. Pode ser que você vai sair daqui hoje com algumas coisas que você vai anotar, vai pegar a sua caderneta lá de alvos, que nós temos algumas ali atrás ainda, e que você talvez vai acrescentar alguns alvos novos. Pode ser que, como eu, você vai colocar lá: quero emagrecer tantos quilos, quero levantar todos os dias. E eu quero dizer para você que nós vamos fazer de tudo para estimular você a acreditar que você vai conseguir. Sim, nós queremos desafiar você a acreditar que verdadeiramente é possível uma mudança de vida, sim. E nós vamos estimular você, inclusive, a ter uma prática devocional da sua vida todos os dias. Logo após o carnaval, nós vamos retomar com o nosso período de jejum e oração às 5 horas da manhã. Posso ouvir um amém? E aí nós vamos voltar a orar 5 horas da manhã, e eu quero acreditar que eu não vou ficar sozinho. Agora sai um monte de amém. Na hora que eu abro a minha página do Instagram lá, eu vejo só algumas caras lá, mas tudo bem. Mas eu quero que você acredite que é possível começar dando o primeiro passo. É possível chegar aonde nós queremos chegar, dando o primeiro passo. E aí então, talvez a sua voz, essa voz que conversa conosco mesmo, ela começa a dizer: Sérgio, Marcos, João, Pedro, Maria, Sandra, sei lá quem, você precisa acreditar. Não me deixe fora, não me deixe sozinho. Você precisa acreditar que as coisas vão melhorar. Você precisa acreditar que você pode, você consegue, que Deus pode te levar a conquistar aquilo que você tem sonhado. E pode ser que durante esse processo, às vezes nós queremos isolar nós mesmos num canto e nos deixarmos sozinhos ali, e colocamos nós então bem quietos ali, distantes daquela voz que começa a nos incomodar. E quantas vezes nós queremos silenciar essa voz dentro de nós mesmos, porque aquela voz está nos incomodando, dizendo: olha, não é essa a vida que eu sonhei para você, não é essa a vida que um dia eu planejei para você. Eu tenho certeza aqui que a maioria de nós, se não todos, um dia já lá na nossa juventude, no início da nossa juventude, sonhou muito, sonhou alto. Talvez você sonhou em conquistar grandes coisas, em conquistar sonhos maravilhosos, e eu quero dizer para você, você não está errado, mas sucesso não é simplesmente alcançar os sonhos que um dia você idealiza na sua vida. Sucesso é você ter uma qualidade de vida e também ser uma bênção na vida de alguém, influenciar pessoas. Deixa eu te dizer, nós queremos uma igreja que influencia pessoas. Nós queremos uma igreja que lá na segunda-feira possa ser boca de Deus na vida de alguém, mesmo questionando tantas coisas que você tem passado. Você pode ser uma bênção na vida de alguém. Você pode dizer amém por isso? Será que você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela: eu quero ser uma bênção na sua vida? Sim ou não, irmãos? E aí, pode ser que essa voz vire para mim e diga: Sérgio, não abra mão da esperança, não abra mão dos seus sonhos, joga fora os limites que estão te travando. Eu sei que não é tarde demais, eu sei que você vai conseguir, vamos lá, vamos alcançar os sonhos. E aí então chega o momento que eu e você temos que nos deparar então com um confronto conosco mesmo. E eu quero ler então um texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 até o 27.
1 Coríntios, capítulo 9, verso 25 até o 27. O apóstolo Paulo aqui, ele fala para essa igreja dos Coríntios, dizendo para ele o seguinte: olha, todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Volta um pouquinho, Igor. Paulo está dizendo aqui para nós então o seguinte: olha, como todo atleta em tudo se domina, você também precisa dominar em tudo na sua vida. O atleta, ele vai se dominar atrás de uma coroa que se corrompe. Nós vamos nos dominar atrás de uma coroa incorruptível. E aí ele continua: assim eu corro também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu gosto muito de tentar pintar um quadro dos textos que eu leio na Bíblia. Eu fico imaginando eu aqui pegando esse texto e tentando ser o Sérgio nesse texto. E eu queria convidar você a visualizar você praticando esse texto. Imagine você dando um murro no ar. O que é que as pessoas que virem você fazendo isso, o que é que elas pensariam a seu respeito? Imagine você talvez vestido ali com uma roupa de atleta, né? Um short, uma camiseta preparada para aquilo, um meião, um tênis adequado, mas você está lá dando murro, dando golpes no ar. O que as pessoas pensariam a seu respeito? Paulo então ele está aqui nos chamando a atenção: olha, entenda uma coisa, a nossa luta ela precisa ser uma luta com propósito. A nossa guerra precisa ter um objetivo. A nossa luta precisa ter um alvo a ser perseguido. Eu não posso simplesmente lutar para sobreviver. E eu queria desafiar você nessa manhã a não querer lutar para sobreviver. Tem muitas pessoas que estão lutando para sobreviver. Tem muitas pessoas que estão lutando para pagar os boletos da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta-feira. Eu queria desafiar você a lutar para cumprir um propósito. A lutar para cumprir um propósito que Deus tem para você. E aí eu quero ler esse mesmo texto aqui então, na Bíblia, a Mensagem, tá? Olha só o que é que ele diz: todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade, rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim, nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar o caminho para os outros, eu nem posso pensar o que eu poderia perder. Paulo ele traz essa advertência: olha, eu vou correr a carreira que me está proposta, eu vou perseguir, eu vou lutar, porque eu não quero ser desqualificado, pregando para muitos e eu mesmo ser desqualificado. Eu estava conversando com a Ida essa manhã, estava ali formatando a palavra e eu chamei ela para ver a palavra. E aí ela me perguntou então um detalhe aqui de uma palavra que eu havia colocado. E eu dizia para ela que são aquelas pessoas que talvez começaram tão bem, talvez um dia participaram inclusive do seu nascimento em Cristo. E essas pessoas talvez ao longo da sua caminhada foram entregando os pontos, foram desistindo, foram abandonando o barco e hoje talvez não estão mais diante de Deus. E aí eu quero te fazer essa pergunta: que avaliação que você faz da sua vida hoje, irmãos? Qual é a avaliação que você faz de você mesmo na corrida cristã? Em que momento que você está? Você tem um alvo? Ou você simplesmente desistiu de perseguir um alvo? Você tem um sonho para alcançar em Deus? Você tem um propósito para cumprir? Ou você quer apenas frequentar uma igreja a cada domingo, meramente como um rito religioso,
talvez como um desencargo de consciência para você dizer para você mesmo e tentar convencer você mesmo de que é suficiente, de que basta, de que o que você faz de vir à igreja aos domingos e participar de um momento ali junto com os irmãos já é o suficiente demais para a sua vida. Eu não acredito nisso, não porque eu sou pastor. Eu não acredito nisso porque eu acredito que todos nós nascemos com um propósito. Ontem nós tivemos aqui um momento que a gente chamou de Café Ponto com Você, que era um momento de acolhida das pessoas que estão participando conosco na igreja. E nós dizíamos para ela: olha, nós temos aqui muitas áreas na igreja, envolva-se com uma área dessa. Porque nós precisamos entender que um dos propósitos da nossa vida é poder servir ao outro, é poder ser bênção na vida do outro, é poder contribuir para que o outro seja abençoado a partir da minha vida. Sabe por quê? Nós temos a natureza de Deus dentro de nós. Nós fomos criados à imagem de Deus, e ao sermos criados à imagem de Deus, nós temos essa premissa que faz parte da nossa natureza, no sentido de levarmos ajuda, sermos abençoados, mas sermos também abençoadores na vida de alguém. Essa pessoa que está sentada perto de você, pode ser alguém que Deus vai usar para te abençoar. Talvez Deus te colocou aqui para você ser bênção na vida de uma outra pessoa. Mas aí, irmãos, no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, pode ser que nós vamos lutando, e à medida que vamos lutando, nós vamos perdendo esse foco, e nós vamos então deixando de ver qual é a razão da nossa vida, e nós vamos deixando de acreditar que Deus tem um plano para nós, e nós vamos deixando de acreditar qual é o sentido da vida. Deixa eu te dizer algo. Eu não acredito que Deus nos fez para trabalharmos de segunda a segunda para alguns. Eu não acredito que Deus nos fez para trabalhar de segunda a sábado talvez, e você ter um dia de descanso quando tem. Eu não acredito que Deus nos fez para nós trabalharmos, pagarmos as contas e só isso. Eu não estou dizendo que se você não está fazendo outra coisa, além de pagar contas, que tem algo errado na sua vida. Não! Eu estou te chamando a atenção para dizer para você que o ano novo sou eu, é muito mais do que querer uma bênção para poder contar aqui no final do ano. O ano novo sou eu, é muito mais do que querer compartilhar com o irmão que está próximo de nós, que você alcançou um sonho, é muito mais do que isso. O que nós queremos propor aqui nesses dias é o desafio de uma transformação, é o desafio de uma mudança, é o desafio de sair da média, de sair da mediocridade, de sair da mesmice, de se acomodar com uma vida que domingo após domingo, segunda após segunda, é a mesma coisa. O desafio daqui é fazer você acreditar que existe uma boa notícia para você. Existem boas novas para nós. Nós podemos converter as tempestades em oportunidades. Nós podemos fazer do vento da tempestade o mesmo vento que sopra sobre as nossas asas e nos transporta para aquele lugar que Deus tem para nós. Você pode dizer amém por isso? Nós podemos usar as experiências que estamos tendo, as lutas que estamos enfrentando, as dificuldades que estamos passando, em oportunidades de crescimento, em uma forma de aprender e transformar isso em recurso nas nossas mãos. Nós podemos ir além do que já chegamos, com certeza. Com certeza. Isso é tão inerente ao ser humano que você vai vendo, principalmente competidores, sempre querendo vencer a si mesmo. Você vai ver grandes competidores de alta performance, preparando-se, abdicando de coisas porque eles querem superar os seus próprios limites. E às vezes isso leva eles a cometer muitas loucuras, inclusive. E a pergunta que eu te faço é: que loucura você estaria disposto a dizer para você mesmo? Sérgio, hoje eu estou decidindo a nunca mais
fazer o que eu estava fazendo. Ontem, nós estávamos conversando, acho que foi o Pimenta que falou isso, de uma experiência com o pai dele, acho que foi o pai dele que ele falou, que um dia o pai dele decidiu, nunca mais eu vou colocar um cigarro na minha boca. Pimenta tinha 12 anos de idade, faz muito tempo. E aí ele dizia que, depois que o pai dele disse aquilo, então nunca mais ele viu o pai dele colocando um cigarro na boca. Qual é a decisão que você precisa tomar aqui hoje? Qual é a atitude que você precisa dizer para você mesmo? Eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, ou eu vou deixar de fazer isso e deixar de fazer aquilo. Nós podemos transformar os fracassos da nossa vida em oportunidades de alcançar vitória, inclusive. Eu posso pegar fracassos que talvez hoje eu tenho vergonha de dizer para você que eu já cometi, e eu posso fazer isso um aprendizado para a minha vida. Esse ano eu vou completar 25 anos de casado. Não parece, mas 25 anos. E eu quero fazer uma grande festa, e eu quero que você esteja aqui. Eu e a Aida nunca tivemos uma briga faraônica. Deu eu falar para meu sogro e minha sogra que estão aqui, ó, pega a filha de vocês de volta porque eu não quero ela mais. Mas nós tivemos momentos de divergência, momentos de atrito ali. Mas tem um momento específico na minha vida que eu me envergonho tanto, e que eu acho que eu me transformei numa pessoa melhor a partir desse erro. Eu venho de uma cultura onde a minha mãe, ela sempre nos obrigava a manter a casa limpa. Ela era enfermeira, trabalhava em hospitais, dava plantão e ajudava meu pai na feira nos finais de semana. Então, ela sempre fazia muita questão de que a casa estivesse muito bem organizada e a cozinha muito bem organizada, né? Na época eu fazia seminário, trabalhava o dia todo, muitas vezes, já falei isso aqui, eu fui dormir com fome para mim não ter que arrumar a cozinha. Eu estava com muito mais preguiça de arrumar a cozinha do que com fome, a verdade era essa. E aí eu me casei, e um dia nós levamos para nossa casa umas 20 pessoas para jantar lá num apartamento pequenininho. E aí todo mundo foi embora, a Ida queria dormir. Eu falei, não, senhora, vamos arrumar a cozinha. Ela falou, não arrumo? Aí eu falei, vamos arrumar a cozinha. Ela falou, não arrumo? Aí eu falei, então também você não vai dormir. Olha só a ignorância, irmãos. Fiz ela ficar em pé do meu lado. Desculpa que meu sogro e minha sogra, que já sabe disso, mas fazer o quê, né? Fiz ela ficar do meu lado, chorando, enquanto eu arrumava a cozinha. Mas não deixei ela dormir. Hã? E ela não arrumou a cozinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me arrependo tanto de ter sido tão ignorante lá no passado, que eu transformei isso hoje numa forma de aprendizado. Sabe o que eu faço hoje? Eu arrumo a cozinha. E olha, eu preciso compartilhar com os irmãos que eles estão muito abusados comigo. Vocês podiam conversar com meus filhos, com a minha esposa, eles estão aproveitando muito. Porque eles já descobriram que eu arrumo a cozinha, aí ninguém arruma a cozinha, deixa só para mim arrumar. Mas eu quero que você entenda, eu poderia ficar preso lá nesse passado e tentar levar uma vida amargurada, ou eu poderia fazer disso um aprendizado. Eu quero ser feliz, irmãos. Depois de 25 anos de casado, você vai descobrir que muito mais importante do que estar certo é querer ser feliz. Eu estou falando de algo tão bobo, tão simples, porque eu e a Aida, nós não temos exemplos tão gigantescos para dizer assim para vocês, mas que poderia se transformar. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que estão presas lá no passado, estão presas talvez numa fala de alguém que te limitou. Talvez você cresceu ouvindo de alguém que você não ia dar certo na vida, como eu cresci ouvindo isso. Talvez você cresceu ouvindo de alguém que era uma pessoa muito importante para você, de que você não prestava para nada, como eu cresci ouvindo isso. Eu tinha
alguém que construía, mas eu tinha também alguém que destruía na minha vida ao mesmo tempo. E eu vivia aquela guerra. E aí eu fui trazendo e transpondo isso para a minha crença de achar que verdadeiramente eu não era tão importante. Se eu puder dar um conselho para os pais, eu aconselharia você a colocar o seu filho lá em cima. É mais fácil puxar a corda do que tentar arrastar a pessoa para cima. Talvez você está preso no passado, aonde uma pessoa talvez te machucou. Talvez uma pessoa te feriu e isso te travou e você não consegue acreditar que você pode ser uma nova pessoa. Talvez um dia denegriram a sua imagem publicamente e aquilo te travou. Talvez algum dia desmereceram você publicamente, disseram que você não ia dar nada na vida, e você começou a acreditar nisso. E aí vem Deus, coloca planos na nossa vida, coloca sonhos dentro de nós. Você começa então a caminhar com Deus, e Deus começa a dizer: olha, eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida, e você não acredita. Sabe por quê? Um novo eu precisa aparecer. Um novo eu, aonde eu vou olhar não para o que as pessoas falam a meu respeito, mas eu vou olhar para aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. E se eu pudesse resumir toda a palavra de hoje, para dizer para você, você pode esquecer tudo que eu falei, guarde apenas isso. Não lute para viver, lute por um propósito. Não lute para sobreviver na sua vida, lute por um propósito. Acorde todos os dias da manhã sabendo que você não está ali acordando para sobreviver a mais um dia de guerra, de luta, de gigantes que você vai ter que vencer. Acorde todos os dias da manhã sabendo que Deus te plantou nesta terra com um propósito de ser um filho de Deus. É chegada a hora, irmãos, dos filhos de Deus manifestarem o reino de Deus. E eu quero dizer para você que como igreja local, nós tomamos o desafio de fazer de 2023 o ano de promover oportunidades aqui na nossa igreja. Eu quero inclusive desafiar você que é pai e mãe, invista nos seus filhos. Nós dizíamos isso ontem na nossa reunião, e nós então estamos montando um projeto de uma grande parceria aí com um grande desenvolvimento social. Nós queremos ter muito em breve aqui na igreja aulas de balé, aulas de esporte aqui na nossa quadra de vôlei e de futevôlei. Nós queremos ter aulas de canto. Nós vamos contratar um professor para ficar aqui à disposição pelo menos uma vez por semana para dar aula de instrumentos, dar aula de música, de canto. E você pode vir fazer essa aula, você pode trazer o seu filho, porque nós acreditamos que nós temos que nos transformar em pessoas melhores. Você pode dizer amém por isso? Irmãos, é muito bom chegar aqui e ver tudo funcionando, sim ou não? É bom ou não é? Eu cheguei aqui, era umas 9h10 hoje, e eu vi que tinha um sinal de água bem na entrada lá. Aí eu virei para o pastor Marcos, que já tinha chegado, e falei assim: estava suja a igreja? Ele falou: tinha umas águas empoçadas aqui, mas eu já rapei e já enxuguei. Você chegou, você pegou tudo funcionando perfeitamente, mas tem alguém que teve que pagar um preço. As pessoas só querem a vida que nós temos, mas elas não querem a vida que nós pagamos. As pessoas só querem a glória que nós já podemos sequer ousar dizer que temos, mas ninguém quer o preço que nós pagamos. Ninguém quer saber que hora que você acorda, ninguém quer saber que hora que você dorme, ninguém quer saber o que você faz. As pessoas só querem a sua vida. E as redes sociais, elas se encarregam muito de ofertar uma vida perfeitamente agradável aos olhos. Eu ouso dizer que até mesmo a pessoa que coloca, desculpa a expressão, as desgraças da sua vida em redes sociais, no fundo ela está querendo uma atenção que ela não sabe se ela vai ter o suficiente para abrandar aquele momento difícil que ela está passando. Mas a maioria de nós colocamos só os momentos de glória.
Ninguém coloca em rede social que está com boleto atrasado, se não for para tentar uma ajuda para pagar aquele boleto. Ninguém coloca que brigou com a esposa em rede social, que brigou com o marido em rede social, que bateu num filho e está com a consciência pesada. Ninguém coloca isso, sabe por quê? Porque nós queremos uma vida perfeita. E é possível que chegue um momento da nossa vida que nós vamos ter um vislumbre dessa vida perfeita. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a vida é difícil para todo mundo. A vida vai ser dura para todo mundo, a vida vai ser difícil em muitos momentos para você. Pode ser que nesse exato momento você esteja vivendo uma situação muito difícil na sua vida, sim. Pode ser que aquilo que você um dia sonhou não está dando certo. Pode ser que aquilo que um dia você planejou para você não está funcionando legal. Mas deixa eu te dizer, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que desistem, nós somos daquele que permanecemos firme no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Você pode dizer amém? O ano novo então sou eu. O novo que eu tanto preciso é na verdade um Sérgio novo que precisa nascer. Um Sérgio que acredita na promessa de Deus. Um Sérgio que acredita que os sonhos podem se cumprir. Um Sérgio que acredita que há uma transformação urgente clamando dentro de mim. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, eu quero te dizer algo. Nós não queremos oferecer para você um evangelho barato. Nós não queremos oferecer para você um evangelho de faz de conta, aonde você faz uma ativação profética no mês de janeiro, e aí todos os meses de 2023 vão ser só bênção na sua vida. Não. Mas eu quero dizer para você, junto com uma ativação profética, junto com um liberar de crença, no sentido de que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida e na sua vida, eu quero desafiar você a acreditar que uma nova pessoa pode nascer aqui hoje. Novos sonhos podem nascer na sua vida. Você pode abandonar hábitos aqui hoje e tomar outros hábitos na sua vida. Você pode deixar de praticar velhos pecados, velhas atitudes que você está curtindo aí e que só você sabe do que eu estou falando. E você pode estabelecer um novo plano para a sua vida. Você pode decidir ser um esposo melhor aqui hoje. Você pode decidir ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Você pode decidir ser uma esposa melhor. Ah, mas eu não estou vendo nada em troca. Você não precisa de nada em troca. Você precisa amar a você mesmo e acreditar que Deus tem algo para você. Eu quero então finalizar essa palavra pedindo para você, não falta domingo que vem não. Domingo que vem eu vou falar sobre o poder da escolha, no sentido de desejar ser livre pelo poder da graça de Deus, ou continuar sendo escravo. E eu entendo, irmãos, que esse ano novo sou eu. Ele fala de uma consciência que eu e você precisamos ter. Primeiro, a consciência de que eu tenho um propósito. Você pode dizer isso? Eu tenho um propósito. Você pode dizer mais uma vez? Eu tenho um propósito. E aí, nós nos lembramos então da pessoa de uma rainha chamada Esther. Esther, ela sabia que a posição dela como rainha tinha um peso. Mas mesmo ela sendo rainha, ela entendia que havia um propósito maior na vida dela do que ser rainha, que era de libertar o seu povo. E o seu tio, algumas versões falam que ele era primo, Mordecai ou Mardoqueu, como algumas versões falam, ele fez questão de inculcar isso na mente de Esther, de que ela foi chamada por Deus para aquele propósito.
Então o ano novo sou eu, é uma consciência de propósito. Eu sou um filho de Deus, chamado para manifestar a vida de Deus sobre a terra, chamado para ser a manifestação da glória de Deus por onde eu passar. Para isto, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O ano novo sou eu também é uma consciência de identidade. Eu preciso saber de onde eu vim. Eu preciso saber quem é meu pai. Eu preciso saber quem eu sou. Esther tinha essa consciência, irmãos. Esther, ela era uma judia. Ela era órfã. Ela foi criada pelo seu, eu prefiro chamá-lo de tio, tá? Não estou aqui querendo estabelecer nenhuma determinação. Mas Esther, ela foi criada pelo seu tio ali. Ela era órfã de pai e mãe. Mas ela não perdeu a sua identidade. Ela não deixou que nada abalasse a certeza de que ela era uma pertencente a um povo. Deixa eu te dizer uma coisa: você tem uma família. Você tem uma família, você tem um povo, você tem um Deus, você tem irmãos aqui neste lugar, você não está sozinho. Você pode dizer amém? Havia também uma consciência de pertencimento sobre Esther. Esther sabia que ela pertencia a um povo. Deixa eu te dizer algo: não deixe nada alimentar a sua mente de que você é apenas um frequentador de uma igreja, dessa igreja. Você faz parte de um corpo chamado Luz Flamboyant. Você faz parte de uma família, você pertence a um reino de Deus. Mesmo ela sendo a pessoa mais proeminente de um império persa naquela época, abaixo do imperador, ela sabia que ela pertencia a um povo. Mesmo ela sendo órfã, ela poderia pegar essa desgraça da sua vida e transformar isso numa muleta, num obstáculo para que ela não alcançasse os sonhos. Mas ela acreditava que ela pertencia a um povo. Ela tinha sonhos e promessas para perseguir. O ano novo sou eu também é uma consciência de domínio. O apóstolo Paulo, ele vira lá para nós e fala: olha, eu não vou esmurrar como quem dá golpes no ar. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito. Eu preciso então escravizar o meu corpo, como ele diz no versículo 27, aonde ele diz o seguinte: eu não vou desqualificar a mim mesmo depois de ter pregado para muitos. Eu vou esmurrar o meu corpo, eu vou ter domínio sobre mim mesmo. Meus irmãos, nós precisamos ser mais crentes. Nós precisamos ser mais homens e mulheres de palavra. Nós precisamos ser mais pessoas que vivem, ou pelo menos tentam viver, o mais próximo possível do que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Nós temos que sair segunda-feira com a certeza de que é lá, na segunda-feira, que eu tenho que fazer diferença. Ser crente aqui é muito fácil, irmãos. Levantar as mãos aqui na hora do louvor é muito fácil. Cantar aqui com todo mundo cantando, a gente fica até mais afinado. O duro é você cantar quando as dificuldades vêm lá na segunda-feira. O duro é você adorar a Deus quando você recebe uma ligação de uma péssima notícia que você não estava preparado para ouvir. É ali que você precisa manifestar onde a sua fé está firmada. E por último, o ano novo sou eu, é uma consciência de resistência. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O apóstolo Paulo dizia assim: para eu não ser desqualificado. Sabe o que nós queremos produzir nesses próximos domingos? É uma consciência de resistência. Nós não retrocederemos. Nós não entregaremos a nossa vida como vergonha para o reino de Deus. E aí eu quero encerrar lendo Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que eu vou ler na Bíblia a mensagem também. Essa Bíblia a mensagem, para aqueles que não estão habituados,
ela é uma Bíblia, digamos assim, um pouco romanceada, se é que eu posso dizer essa palavra. Romantizada, acho que fica melhor, né, Maiara? Esquece o romanceada e coloque romantizada. Ela é uma Bíblia mais gostosa de se ler. E olha só, enquanto o Igor projeta aqui Romanos 12, verso 1 e 2, olha para você ver o que diz nessa versão. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, entreguem a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, ao ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É o mesmo texto que você viu projetado aqui, só que na versão a mensagem. E a pergunta que eu te faço então, nesta manhã é: que decisão você está sendo capaz de tomar? Ou melhor dizendo, que decisão você seria capaz de tomar agora, para fazer de 2023 um novo eu surgir? Quais são as coisas que você talvez precisa abandonar? Quais são as coisas que você precisa começar a praticar na sua vida? Quais são as coisas que você precisa deixar para trás e fazer a palavra de Deus se cumprir, que diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 17: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero desafiar você pode ficar de pé no seu lugar, por favor?